primeira coisa que eu vou dividir essa minha apresentação em 3 pedaços, em 3 partes. A primeira parte é uma parte em que eu vou fazer um preâmbulo sobre estratégia, curta, uns máximos 10 minutos. Depois vou falar sobre a neurogestão, na parte específica da neuroestratégia, sobre memética. E aí, esse nome feio nós vamos entender daqui a pouco. Então, primeira parte eu vou falar sobre estratégia, segunda parte eu vou falar sobre memética e depois eu costuro tudo com estratégia de novo, beleza? Como diria um ex-presidente, que eu não posso citar o nome, vamos dividir em primeira metade, segunda metade e terceira metade. Muito bem. Quem não entendeu, eu explico depois, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer, não tem como eu deixar de fazer um agradecimento público. Uma das maneiras que a gente, no exercício da docência, a maioria das pessoas que vocês viram aqui, os 4, a gente tem a característica de ser consultores, pessoas de mercado que também lecionam. Isso eu acho um fator fundamental, porque as pessoas que estão conversando com vocês não estão sentados, como a gente diz na academia, tendo orgasmo mental. Ou seja, vamos curtir essa, cheira a folha do livro, fica doidão e vamos partir para a próxima. A gente vive a realidade das empresas, a gente está sentindo isso na ponta. Às vezes encaram os alemães, não é isso, Finocchio? Mas faz parte do modelo. Muito bem. Então, eu quero agradecer a oportunidade, porque juntar essas 4 pessoas foi um presente especial. Tem uma anta, que sou eu, e tem 3 caras que pensam. O que acontece nisso? Essa é a melhor maneira que nós, professores, temos de conseguir fazer o processo de retroalimentação e um puxar o outro. Existe na estratégia, e isso é muito mais que a tua área, que você pode ou ser puxado ou ser empurrado. Eu prefiro ser puxado, e estou num time que puxa, isso é muito bom. Então, agradecendo a oportunidade dos colegas, vamos agora falar um pouquinho de estratégia. Eu tenho aqui 182 slides para apresentar em 50 minutos, tudo bem? Tranquilo? O que eu fiz agora para vocês foi gerar um impulso em vocês, que gera, segundo meu amigo Finocchio, ou uma ameaça ou uma recompensa. Acontece que nesse exato momento, dentro do seu cérebro, uma unidade intelectual passou a ser provocada. Se essa unidade intelectual tem como um registro que muitos slides significa tempo extenso, significa exaustão, automaticamente você significou, estou ferrado, tecnicamente falando. Agora, se eu te disser que eu só tenho um slide, que é este aqui, o único, que faz propaganda de mim mesmo, inclusive da minha própria pessoa, você vai dizer assim, o cara não tem conteúdo, pô. O desgraçado acabou comigo quando falou assim, eu fiquei o final de semana do feriadão montando slides para não passar vergonha perto dos colegas. Quebrou a cara, velho, eu não fiz um slide. Porque eu não preciso de slides, diferentemente dos meus colegas, que precisam porque eles usam uma terminologia que é necessária, uma fixação visual. Eu quero trabalhar com vocês muito mais naquilo que mais eu atuo no dia a dia. Conselho de administração, elaboração de planejamento estratégico, tomada de decisão nas organizações. Para fazer isso, eu convido vocês a um único exercício. Quem foi meu aluno já fez isso, quem não foi, vai pagar o pato agora. Vocês vão escrever, não sei, nesse papel aí, quem está escrevendo, quem não está, vai escrever virtualmente, eu tenho um quadro aqui. Vocês anotem essa palavra que define toda a decisão estratégica, desde microempresa tipo Bradesco, Itaú e o que o valha, passando por grandes e mega empresas, tipo a empresa do meu amigo Finocchio, do Peruso e assim por diante. A palavra é em ucraniano, não tem tradução para o português, então vocês não se assustem, eu tenho uma ascendência ucraniana, o que praticamente não é nada, você só lembra de Chernobyl e aqueles negócios lá de nuclear. Então, a palavra é A, por favor, copinha aí, A, S, H, K, E. A, S, H, K, E. Turma, valendo um ponto, como diz meu querido Robson Gonçalves, leia a palavra para mim, 1, 2, 3, a palavra é? Isto, acho que vão fazer desse jeito. E todo mundo se sentiu imbecil copiando essa palavra. Claro, é evidente, porque essa palavra determina toda a decisão estratégica, desde a microempresa até a grande empresa. Agora entendam comigo, acho que não é palpite, acho que é opinião. Então nós precisamos agora começar a filosofar. Qual é a diferença entre palpite e opinião? Palpite é algo que você não tem começo, meio e fim. Cai um santo e você diz, vou jogar nesses números da Mega Sena. Vamos lá, está no córtex, não, no pré-córtex. Não está em nada, Finocchio. É uma parte anta do teu cérebro que, ao chutar alguma coisa, diz assim, vamos lá. O Peruzão depois vai contar se isso é macaco, se isso é os outros elementos que eu não vou estragar a tua palestra. Mas, enfim, ele vai fundamentar muito o que eu estou falando aqui. Basicamente, palpite não tem fundamento algum. E você não precisa defender, inclusive. É um palpite, desceu, baixou um santo. Opinião não. Opinião decorre das minhas verdades. Então vem uma pergunta filosófica, o que é verdade? Aliás, esse é o grande fundamento de um seminário como esse, questionar suas verdades. O que é verdade?
Verdade, segundo a filosofia, segundo os autores mais renomados, não na área de gestão do conhecimento, que tem um outro enfoque, mas basicamente o que é verdade? É o estágio máximo de conhecimento que uma pessoa, uma sociedade, um grupo atingiu. O que nós estamos discutindo aqui são as suas verdades versus as nossas verdades. Eu não vim expor para você a verdade do mundo, eu vim expor a minha verdade. E a verdade de outros autores. Dando a você o livre-arbítrio, e a mimética vai ter que dizer o quanto você não tem livre-arbítrio, que é a parte mais chata do processo, para tomar a decisão que quiser. O que o meu amigo Marcos mostrou, e o Peruzzo depois vai detalhar mais, são os elementos que você entende a verdadeira verdade da anta que responde. Em bom português, às vezes você diz A, mas quis dizer B. Às vezes você olhou aquele comercial de cerveja e diz assim, qual parte você mais gostou? Com certeza o logotipo da cerveja. Não parou de olhar para o seio encoberto da moça. Essa é a parte legal do processo. O que é verdade? É o estágio máximo de conhecimento que uma sociedade, um grupo, uma pessoa atingiu. Aí vem uma pergunta. Se verdade é o estágio máximo de conhecimento que eu tenho, o que é conhecimento? Ora, meu amigo, o conhecimento, falando em bom português, depois indo para a neurociência, o conhecimento em bom português é tudo que você estudou, tudo que você viveu e tudo que você capturou da vivência dos outros. Um dia você leu uma revista altamente intelectualizada, contigo, caras, e adquiriu conhecimento. Às vezes você foi lá, praticou um acerto, cometeu um erro, e a partir dessa experiência você diz, não quero mais errar, quero acertar. Isso está lá nas teorias de motivação de Herzberg, MacLeod, próprio Maslow até não, mas a teoria do McGregor, que diz o seguinte, e a teoria do Skinner, que diz a teoria do reforço positivo. Ao uma pessoa ser estimulada a repetir todos os seus acertos, a tendência é que ela demonstre esse comportamento. E ao desestimulá-la a cometer o mesmo erro, ela vai inibir esse comportamento. Mas, de novo, se verdade é o estágio máximo de conhecimento que eu tenho, e conhecimento é tudo que eu estudei, vivi e testemunhei, logo, toda decisão estratégica usa uma palavra ucraniana chamada ashk, que é uma opinião, não é um palpite. Minha querida amiga, eu esqueci seu nome, não é Rose, porque Rose estava aqui. Fernanda? Fernanda, que é médica do INCOR, perfeito? UTI de pediátrica. Quando a gente tem um médico numa UTI pediátrica, ele tem um cabedal de conhecimento acumulado, uma experiência muito forte, uma experiência dos outros, mas a palavra que faz você dar uma injeção de adrenalina para ressuscitar, dar porrada no coraçãozinho numa criança que parece, na verdade, um pão baguete, não é isso? Você tem que bater assim. É o quê? Uma palavra ucraniana chamada? Eu assisti uma cirurgia, eu sou meio louquinho, vocês já vão conhecer que o grau de demência vai subindo na medida em que as palestras vão aumentando durante o dia. Eu adoro assistir cirurgias, mas eu gosto de assistir cirurgia, Peruzzo, isso é um anúncio do teu currículo. Eu gosto de assistir cirurgias, adoro. Adoro. Mas cirurgias ali, em loco. E o que o médico considera a parte mais bonita da cirurgia, que é a cirurgia técnica por videolaparoscopia, em que ele tem 2 videogames e fica brincando em Nintendo no teu corpo, para nós que somos doentes não tem graça nenhuma. O meu negócio é sangue, é ver negócio aberto, vazando, coisa e tal. E eu assisti numa cirurgia de retirada de vesícula, que é uma coisa extremamente bonita. Ele faz 2 buraquinhos, infla dióxido de carbono, se não me engano, é isso? Para você não estourar, e pega a tua vesícula, que é uma bolinha lá dentro, com um líquido qualquer, esvazia aquilo e depois tira aquela bexiga. Não precisa mais daquilo. Então por que nasce com essa desgraça? Não precisa depois. Mas tudo bem. Aí, o médico fazendo a cirurgia por videolaparoscopia, e eu aprendi nesses momentos que você tem que ter um médico auxiliar. Eu sempre que achei que era uma máfia para ganhar dinheiro. Eu sempre achei que o médico auxiliar era o vagabundo que sempre estava na cola de quem trabalha. Até o dia que eu descobri que se o desgraçado, o médico principal estava fazendo a cirurgia, bater as botas, não dá para fechar e terminar amanhã. Tem que terminar a cirurgia. Por isso que eu preciso do médico auxiliar, para você respeitar a tua categoria nesse sentido. O que é legal é que o médico fazia a videolaparoscopia, que é uma cirurgia de mais ou menos 40 minutos, e o outro dizia, converta. E ele dizia, ainda não. Converta. Ainda não. Eu digo, Jesus, vamos querer agora mudar a religião da anta que está sendo operada. O cara está anestesiado, velho. Converta. Ainda não, um pouquinho. Depois de 1h30, uns 90 minutos, ele consegue fazer. Converter é abandonar o procedimento técnico avançado, passar um bisturi e tirar tudo para fora. Por que eu estou dizendo isso? Qual era a decisão do médico cirurgião naquele momento de não converter? Se não uma palavra ucraniana chamada? O problema, como diria a filósofa Fafá de Belém, você tem que ter peito para usar ashk. Se vocês estão achando doideira, deixa eu explicar para você que no dia 4 ou 5 de junho do ano passado, uma senhora em Londrina morreu depois de 11 anos vivendo com o coração colado com super bonder.
Em 1997, uma senhora, operada por um médico Gregory qualquer coisa, você pergunta para a tua família, eles sabem te responder isso, família Google. Você entra no Google e pergunta, coração colado com Super Bonder. E você vai achar a informação lá. Não precisa você dizer isso que você já tem na tua biblioteca particular. Basicamente, esse médico estava fazendo uma cirurgia, o coração não conseguia fazer nenhum tipo de sutura, a hemorragia não conseguia ser estancada, e o médico, tradicionalmente, fez o quê? Mandou a enfermeira sair da sala cirúrgica, cruzar a rua, ir no posto de gasolina na frente, comprar Super Bonder e colou o coração da mulher com Super Bonder. E a mulher viveu 11 anos. Desculpa, 12 anos. 14 anos, perdão, bom de conta que eu sou. 14 anos. Agora eu pergunto, querida Fernanda, qual é o livro de medicina que diz, quando nada der certo, reze só que Super Bonder? Isso vem do ASHK, que talvez seja pela fórmula cianoacrilato, que é a fórmula do Super Bonder, que foi usada durante a Segunda Guerra para fazer pequenos estancamentos e colas, ou então, porque um pai um dia chegou no hospital em Cor, na pediatria, e falou, meu filho está com um problema, ele foi brincar com o Super Bonder, e eu falei para ele que podia colar o dedo. Mas e aí? E aí eu falei para o meu filho, você quer ver como é que funciona, filho? Eu peguei, coloquei a cola, segurei durante 30 segundos, e cadê o menino? Não, sou eu, a anta do pai, é que colei o dedo. Eu preciso que você descole. Ou ele escutou isso. Sabe o que é legal? É que quando a gente fala em estratégia, e eu participo de conselhos de administração de pequenas, médias e grandes empresas, nacionais e multinacionais, o grande nó é que todo mundo que entra numa sala busca fórmulas matemáticas, ou seja, busca o que Marcos falou, quer entender o que o cliente quer, ou busca o que Robson falou de manhã, qual é o modelo matemático que me permite ter uma garantia. Ou ainda, vamos buscar métodos, como diz Finocchio, vamos construir um livro desse tamanho, porque quanto mais grosso o livro, duas chances. Primeiro é que todo mundo vai achar que houve inteligência, embora quanto mais extenso, mais burrice. Segundo, porque a chance de não ler é maior, se não for alemão. Não é isso? Significa o seguinte, meus amigos, todas as decisões estratégicas, todas as pessoas que vocês admiram por empreendedorismo, em algum minuto violaram a lógica. E saíram da caixinha. Agora, quais são os elementos que forçam e que te impulsionam e que te dão essa segurança? É o que nós vamos começar a falar agora em neuroestratégia. Dos temas que foram discutidos aqui, os mais crus, os mais desafiadores, fatalmente são a neuroeconomia e a neuroestratégia. Neuroliderança já tem um campo muito mais fértil, porque a psicologia ajuda você a conduzir esse caminho. O neuromarketing, porque está usando um ferramental enorme e foi o precursor do casamento seguro entre neurociência e marketing, mercado e business. Não é à toa que nós estávamos de manhã com a Carla Nagel, isso? Com a Neuromarketing Business and Science Association. Business e Science. Juntar essas duas coisas. Foi muito bem. Um autor chamado Richard Dawkins, e agora eu começo a falar de neurogestão. Richard Dawkins, um cara que hoje é vangloriado como um dos grandes pensadores, biólogos, e que publicou um livro chamado O Gênio Egoísta. Você vai achar várias publicações dele. Eu posso não gostar do Dawkins ou posso gostar do Dawkins. A questão não é se eu gosto ou não. A questão é apresentar a verdade dele, e não a minha verdade. Depois eu coloco a minha verdade nesse contexto. Dawkins escreve um livro chamado O Gênio Egoísta. E ele faz uma comparação muito legal. O gene está, por exemplo, o gene traz todas as características fisiológicas de uma pessoa. Então, se você é loiro, alto, de olhos azuis, sua mulher é alta, de olhos azuis e loira, a probabilidade de nascer um negãozinho é diretamente proporcional a você ter um pasteleiro perto, muito bem abastado. Negão. Porque, na verdade, a genética ela traz um rastro e leva você a uma sequência. E ele coloca no livro dele, eu não vim aqui fazer apologia ao livro dele, apenas para você entender o conceito, é que os genes são egoístas. Ou seja, os genes não estão interessados em melhorar a tua qualidade de vida. Por isso que a sociedade evolui. Quer ver um exemplo? Meu amigo Luciano Guedes, que está ali, ninguém vai perceber ele porque ele tem um telhado a descoberto. Se agora é cada vez mais... Vocês perceberam como cada vez está mais comum a calvície precoce? Tanto em homens quanto em mulheres. Tem gente que fala e uma lágrima verte do olho, porque ele está na fase da despedida, não é isso? Para não perder mais cabelo, ele guarda numa caixinha de fósforo. É a única maneira de não perder. Eu estou vendo o teu olhar, não se preocupe. Basicamente,
Se o gene buscasse a melhoria da qualidade de vida do seu hospedeiro, da onde ele está, nós melhoraríamos de uma série de fatores. A gente não teria homens no Rio de Janeiro hoje colocando silicone no peitoral para parecer o Conan, que o Robson mostrou para vocês. Colocando silicone na panturrilha para andar mais bombado. Fora a mulherada já, ainda a estética, ela tem uma pressão maior social sobre ela. Mas o homem é pura, eu costumo brincar isso em estratégia. Pausa, volto para a estratégia. Em estratégia, para começar um conselho de administração, eu digo para vocês, para o pessoal o seguinte, em estratégia, tudo que você fizer, ou agrega valor, ou gera resultado. Se não agregar valor, não gerar resultado, o que você fez técnica, jurídica, contabilmente, neurocientificamente falando? Viadagem. Viadagem no sentido não homofóbico, mas no sentido de frescura. No sentido de algo que tem casca, mas não tem conteúdo, que não serve para nada. E hoje, o que é mais comum nas organizações é o pessoal encher de frescura, debater acaloradamente um monte de nada, para ao final ter uma conclusão. Foi boa a reunião, produtiva, cansativa, mas boa. O que vão fazer? Precisamos fazer uns estudinhos. Aliás, se alguém aqui tem problemas na empresa de ter que dar parecer, vou dar a dica. Faça uma apresentação com 90 slides, com um monte de gráfico. Ao final, você apresenta e a pessoa diz, desculpa, não entendi nada. Bom, eu vou explicar tudo de novo. Não, tá bom, vai embora. Porque hoje há uma coisa muito interessante nas pessoas que é terceirizar a responsabilidade. E isso está diretamente ligado com a memética. Então eu volto para o gene egoísta. Na teoria do gene egoísta de Dawkins, ele diz para você que o ser humano nada mais é que um hospedeiro de DNA. E esse DNA tem genes que estão muito mais interessados em se manter no hospedeiro e replicar do que propriamente em melhorar a vida do hospedeiro, que por acaso é o C. Olha que loucura. Ele diz que toda a mutação genética que vem evoluindo e que fez o cérebro melhorar 6 vezes e não sei o que lá, tem ons de anos. Não é uma coisa curta, não aconteceu ontem. Vocês piscam. E isso é mais ou menos 100 anos na escala evolutiva da humanidade do ponto de vista biológico. Uma piscada da humanidade são 100 anos. Então você não vai testemunhar nenhuma evolução genética durante a sua vida. Talvez lá pela 3ª ou 4ª encarnação, com sorte, você lembre. E nesse período todo, por incrível que pareça, há algo na evolução genética que não atende o interesse dessa própria população. Nós nasceríamos sem colesterol, sem diabetes, sem sogra. Tem males que eles se replicam. E aí vem uma pergunta. Se a carga genética ela está de uma maneira egoísta, habitando você, o que é a memética, com M de Maria? Memética. A memética é o estudo dos memes. E o que são os memes? Os memes são unidades culturais que também têm uma carga a ser transferida, principalmente na mente. Enquanto um DNA requer milhões de anos para fazer uma evolução, os memes, ao contrário, numa velocidade extremamente forte, conseguem promover mudanças muito grandes. E os memes estão na sua cabeça. E mais, os memes, muitas vezes, transcendem a tua vontade. Aí, o que é um meme? Lembra que eu falei no começo que o meu acho que vem das minhas opiniões, e as minhas opiniões vêm da minha verdade, e a verdade é o estágio máximo de conhecimento que eu tenho, e conhecimento é tudo que estudei, vivi e testemunhei? Acontece que tem uma parte muito grande do teu conhecimento que você não lembra, mas está lá dentro. Esta parte entra dentro de você e gera em você o que você chama de personalidade. Então agora, o que você é, intelectualmente falando? Um amontoado de experiências. É por isso que você pega um moleque que nasceu no Talibã, achando que explodia a si mesmo, e de preferência perto de um bando de gente junto, é ter a garantia do paraíso com 200 virgens se esperando. O que é isso? Isso é um meme que jogaram na tua cabeça. É uma unidade intelectual que, mais do que isso, não só está colocada na sua cabeça, como ainda se multiplica e se dissemina. E a força das ideias, a força dos memes, vai determinar o quanto a tua opinião é influenciada ou não pelos outros. Para piorar, essa teoria diz para você o seguinte: os memes, eles respondem a impulsos altamente primitivos. E são 4 esses impulsos: lutar,
fugir, alimentar-se e acasalar-se. Porque a lógica é a seguinte: se o teu DNA faz replicações à medida em que é do interesse dele, e aí tem gente que diz, nossa, eu não sabia que o meu DNA pensava, ele tem sete, tem bracinho. Não, nós estamos fazendo aqui metáfora. O teu DNA não é um corpo independente, ele tem uma sensação, um impulso natural de replicar-se. E se você começa a olhar na história, e aí você vai para o darwinismo, você entende como que essa replicação acontecia. Voltem na época dos ogros, na época em que os homens não se comunicavam. Homem das cavernas. O que acontecia? Cópulas entre os mais variados tipos, inclusive com mulheres. Porque o instinto sexual era para tudo. Pegou uma árvore, está valendo. Ele não pensava. Ele era um ogro. Ok? E isso começou a evoluir. Aí ele começou a ter a seguinte sensação: dá para encarar a briga, mesmo de maneira completamente irracional. Dá para encarar a briga? Dá. Então eu vou enfrentar, vou lutar. Porque às vezes ele era jogado contra o precipício. Na estratégia nós temos um chinês chamado Sun Tzu, que viveu 600 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte: desperte a coragem no teu exército, coloque eles diante da morte inequívoca, que a eles só resta uma única alternativa: não ter alternativa e ter que lutar. Esse é o princípio básico. Se você olhar, quando alguém via algum tipo de vantagem, ainda completamente com o cérebro do tamanho de um amendoim, e ainda metade sem funcionar, ok? Ele olhava e dizia, tenho chance nessa luta? Tenho, então eu vou encarar. Não tenho, eu fujo. Se você olhar, a palavra perigo está fortemente influenciando todas as decisões daquela pessoa naquele momento. Além disso, ele precisava se alimentar. E quando a fome batia, automaticamente a coragem aumentava. Porque há uma relação direta entre os dois. Vocês já vão entender isso em estratégia, mas só para dar o gosto. Em decisões estratégicas, quanto mais você precisa se alimentar, mais você é usado num novo negócio. Quanto mais empreendedor você é, está diretamente ligado ao que você tem para arriscar e o quanto você necessita virar a sua vida. Esta é a analogia. Então você tem a necessidade de lutar, você tem a necessidade de fugir e de alimentar-se. E aí quem que se alimentava? Ora, quem conseguia comida. Mas quem conseguia comida? Num primeiro momento isolado, depois em bando. Logo, o ser humano passou a ser gregário. Ele passa a buscar a agregação, passa a viver em time. E quando começa a viver em time, Finóquio, o exemplo ficou bem, o status passa a ser uma forma de poder. Mas nós já vamos falar sobre isso. O primeiro poder não era um poder de status, de reconhecimento social. Era Conan o Bárbaro, como diz Robson, um poder extremamente físico. Então comia primeiro o mais forte. Copulava com a mulher mais bonita, o mais forte. Copulava com mais parceiras, o mais forte. E automaticamente o mais fraquinho ia para o final da fila. Se ele deixava alguém para ele. Se comer nos dois sentidos, ele podia. Precisa explicar? Não, né? Memeticamente vocês estão preparados para isso. Então, olha só. O que acontecia? Se você observar, é um DNA que está dizendo assim, preciso replicar a mim mesmo. Preciso preservar mais cópias de mim mesmo. Em contrapartida, e o DNA? Deixe ele que se vire. Cada um luta por si. Esse é o princípio. E a memética começa a te mostrar que esses 4 fundamentos são presentes até hoje nas suas decisões. Ora você tem coragem para lutar, ora você prefere fugir, ora você busca na alimentação, e a alimentação num conceito amplo, e ora você quer reprodução. E aí você começa a entender o quanto que a memética influencia aqui. Vamos para cá? Num grupo de conselho de administração? Quando eu falo conselho de administração, pode ser o conselho de administração de uma pequena sorveteria, cujo conselho é formado por marido e mulher e que tem como consultor o filho de 10 anos. Pode ser o consultório médico, que é composto pelo médico, pela mulher, pela amante, que é a secretária e coisas do gênero. Mas aqui em São Paulo não acontece quase isso, não é, Fernando? É muito raro o médico abandonar a própria esposa para ficar com um auxiliar e coisa e tal. Isso é muito raro. Mulheres não, mulheres são fiéis. Aliás, por que mulheres são fiéis? Por que mulheres são mais fiéis que homens? Porque elas exigiram na evolução genética um tipo de poder que o homem não conseguia tirar. Porque quem tinha a força para poder replicar o seu gene? O homem.
E o homem está tranquilo, ele vai apostando. Espermatozoide, espermatozoide, espermatozoide. O que vingar está valendo, estamos dentro. A mulher não, ela produz poucos óvulos, tem que apostar e tem que ficar 90 meses com aquela coisa crescendo dentro. E a mulher geralmente ela engorda 20 quilos, diz que engordou 12 e reclama que engordou 40. Mais ou menos essa é a lógica. E esse DNA começa a buscar agora hospedeiros para os seus espermatozoides. A mulher passa a ser, por falta de força física, um ambiente oprimido. Qual é a força que ela tem? Diz assim, eu também preciso replicar meu DNA. Para replicar meu DNA, eu vou usar as minhas armas. Vou fazer charme, vou dizer que estou com dor de cabeça, vou dizer que não estou bem. Mas, principalmente, só vou aceitar copular, só vou aceitar ser a reprodutora de você, ou Conan o Bárbaro, Shrek, se você garantir a continuidade da prole. Aí o marido passa a ter uma dualidade de papel. Ele é o marido fortão ou é o marido pai carinhoso que cuida da prole? Porque agora a mulher começa a estabelecer um outro poder. E o homem passa a disputar um poder essencialmente físico, enquanto que a mulher passa a buscar um outro tipo de poder, que é o poder de manipular o poder do alheio. Por isso que só tem dois tipos de homem na humanidade: o que é mandado pela mulher e o que não assume. Isso é óbvio. Tem uma variação do homem chamado coitadinho, que é o que é mandado pela mulher e não sabe. Esse é o que dá mais dó. Ele vai numa loja e a mulher diz para ele assim, meu amor, olha a televisão de 40 polegadas que você queria. E Aí ela vira para ele, é sempre assim, ele quer me fazer de idiota. Queria em casa, queria. Agora que estamos aqui, vai dizer agora que eu sou mentirosa. E moço, quanto que é a televisão? É tanto. Mas, bem, pague e vamos embora, eu não aguento mais se querer essa televisão. E você já reparou um homem contrariado? A única coisa que ele pode fazer é andar devagar de cabeça baixa. Vão no shopping amanhã. Você briga com a tua mulher, ela vai na frente e você vai, tá bom, eu estou indo, mano. Vamos, eu estou mandando. Eu estou indo, mano. É a única reação. Todo o poder físico caiu por terra, porque nenhum homem mais briga por outra mulher na base da paulada. E isso foi substituído por uma coisa chamada reconhecimento social. Aquele poder físico do cara, que tinha a função do quê? De lutar, ou fugir, ou se alimentar, ou copular e reproduzir, continua incidindo sobre todas as suas decisões. Só que agora, com um viés moderno. E o que tem a ver a memética com isso? A memética classifica que você pode ter 5 tipos de situações, e esses vírus, esses memes, que são as unidades intelectuais que você tem, as unidades culturais, influenciam a tua decisão. Então, quando eu falei para vocês no início que eu tinha 150 slides, a tua reação, legal ou ruim? Rápido. Ruim, porque você tem um meme que diz, quanto mais extenso, mais complicado vai ser. Eu ativei um meme teu. Esse meme já está plantado em algum lugar na escala do tempo, e o que é pior, muitas vezes você não tem noção disso. E agora você começa a entender como os grupos de decisão estratégica nas organizações podem ser fortemente suscetíveis à manipulação das ideias das pessoas. E como eu, gestor, posso dominar um grupo partindo da implantação de ideias de maneira subliminar, de maneira direta, usando 5 elementos. O primeiro elemento é crise. O elemento crise, no Homo sapiens, lá no homem sem intelecto, diz o seguinte, galera, tá vindo um leão, foge em bando. E tem um cara do bando que diz, não sei o que é, mas vamos fugir, está todo mundo indo. Este é o efeito que você percebe, principalmente em pessoas que terceirizam o próprio raciocínio. Isso é comum naquelas pessoas que você inteligentemente e eufemisticamente chamou de pessoas operacionais, pessoas de apoio operacional, peão. O peão chega para você e diz assim, chefe, eu não sei o que eu preciso, mas se o senhor me disser o que eu tenho que fazer, eu fado. Nessa conjugação, eu fado, é só o senhor me dizer. Porque ele não quer se preocupar em arriscar ações para ser ou recompensado ou ameaçado. Se eu trabalho numa empresa e digo assim, cara, eu vou fazer um MBA, e o patrão diz, e eu com isso, é uma ameaça ou uma recompensa? O que você acha? Ameaça pura. Você vai fazer, significa o teu desamor pela empresa.
Você está preocupado em vazar daqui. O teu chefe recebeu aquilo com um meme que não era o teu meme. Em bom português, a tua ideia não foi compreendida. Por que não foi compreendida? Porque a tua verdade é diferente da verdade do seu chefe. E aí, pasmem, vocês nunca participaram de reuniões, seja de decisão estratégica, seja de decisão de gestão média, seja de decisões operacionais, em que as pessoas debatem um monte e no final não decidem nada e saem com mais dúvidas do que quando entraram? Já aconteceu isso? Não. Por um motivo bem simples, é fácil de entender. O macho, e o lado macho também cabe para as mulheres, com outro tipo de poder. Ele precisa ter algum tipo de poder, que antigamente era na braçada, era a espada do Conan. Hoje não. Hoje as pessoas valorizam pequenas coisas, que Finoc falou, uma cadeira maior, o grampeador maior, a significação das coisas muda o conjunto. E o que acontece? Numa reunião, A diz o seguinte: eu quero dizer que a solução para resolver esse problema é assim. A partir do momento que A deu essa decisão, ele vai fazer de tudo para forçar essa decisão, mesmo que no meio do caminho ele perceba que foi uma tremenda asnice que ele falou. Vocês já viram alguém numa reunião sugerir algo, perceber que está falando asneira, mas ele vai até o final? Daí quando vão votar, só ele ergue a mão. Por que você votou nisso? Não, é só, eu tenho que respeitar alguém. Ele quer defender o seu orgulho. E o orgulho está ligado à escala de poder. Está claro isso? Do outro lado, o B diz, não, temos que fazer assado. Automaticamente, se você fizer um exemplo de sinestesia, eles rasgam o terno, põem a tanguinha de Tarzan, ficam e agora é um contra o outro. É pessoal, velho. E agora, A descarta tudo que B falar, B descarta tudo que A falar, e ambos vão buscar os argumentos para provar que ele está errado, que o outro está certo, que ele está certo, o outro está errado. Ou nunca viram isso acontecer? Naquele momento, a gestão está num grupo heterogêneo. Ou como diria no Nordeste, heterogêneo. Porque o Brasil é assim. Então, agora, um grupo heterogêneo, a gestão comete a burrice em termos de liderança. Vamos votar. Por que votar é uma burrice em termos de liderança? Quando o grupo é heterogêneo. Quando eu tenho uma especialista profunda em neuropediatria, e tem um cara que é gineco. E vamos votar, o que vocês acham? Eu voto por operar. Joga uma água benta e reza. Completamente desequilibrados os níveis de consciência, os níveis de verdades. Que o que é verdade? Estágio máximo de conhecimento que eu tenho, que é tudo que estudei, vivi, testemunhei. Capite? Primeira pergunta, estou falando rápido, sim ou não? Fala. Alguém não entendeu? Então não surta, relaxa. Teu cérebro tem que acostumar a ter ritmo. Porque lá dentro do teu cérebro tem meme que diz, tudo que me força a sair do estágio de conforto não é bom. Tudo que me força a quebrar um paradigma, a gente não quebra paradigma, a gente reconstrói o paradigma. Tem uma teoria que fala sobre isso, a teoria do caos, que diz o seguinte, caos vem do grego e significa ausência de organização. Quando eu não tenho organização, o ambiente automaticamente se auto-organiza. Logo, a ausência de padrão também não é um padrão. Isso para quem gosta de matemática, modelos não lineares, é viajar na maionese. Para matemático isso é bom. Para quem não é da matemática, isso é um desespero. Por que eu estou falando isso? Porque naquele momento, você começa a ter um embate de ideias. Quando eu falo rápido, eu estou te forçando a pensar num estágio diferente. Quando eu não uso slide, você se obriga a prestar atenção. Atenção. E voltando, por que a discussão cometeu o erro do votar? Porque desequilibrou. E dá, geralmente, se o grupo tem 13 pessoas, dá 7 a 6 para sacanear o processo. E os 6 que perdem, põem a mão no coração e diz, não é porque a gente perdemos que a gente vamos lutar contra. A gente somos uma equipe. E ainda que de maneira inconsciente, ele vai fazer de tudo para sacanear, só para dar errado, para que os 7 que votaram a favor se ferrem. Porque o meu instinto de lutar e fugir, eu não quis fugir, mas como a luta eu perdi, eu vou dar um golpe de outra maneira. Ou isso não acontece nas organizações? Responda para mim, sim ou não? Ou está perto da pessoa que faz e não quer falar? Às vezes acontece. E aí, você tem que entender uma lógica que te ajuda a resolver o problema memético. A lógica
é composta de 2 letras que eu não vou, de maneira nenhuma, colocar no slide, que você nunca mais vai esquecer. No meu lado esquerdo, eu estou escrevendo uma letra R bem grande. Do meu lado direito, uma letra D de dado bem grande. Qual é a letra aqui? Rápido. E aqui, sabe qual é o problema? O problema é que você tem um meme, uma ideia, um resíduo intelectual na tua cabeça, que toda pessoa que contesta uma decisão é um insubordinado. É um rebelde, é o autor do motim. Deve ir para a prancha e ser jogado aos tubarões. E numa reunião, aquele cara que pensa um pouquinho fora da caixa, diz, patrão, com licença, enquanto ser humano... Alguém já participaram de dinâmica de grupo? Dinâmica de grupo sempre tem a anta que quer aparecer. Ele levanta e diz assim, gente, enquanto ser humano, eu posso colaborar, eu fico pensando o que mais que o cara é. Já pararam para pensar nisso? Não. Então as pessoas falam asnices e ainda se vangloriam disso. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, o cara diz assim, gente, enquanto ser humano, eu quero colaborar. A tua decisão está errada. O gestor que está aqui, sabendo que está errado, ele tem ativado no seu cérebro agora um meme que diz assim, esse é um traidor, esse vai puxar teu tapete. Ele quer E aí já faz comitê na tua cabeça de meme. Porque hoje na vida é tudo comitê, não é tudo comitê? Então faz um comitê de meme na tua cabeça, dizendo assim, cara, esse cara vai te puxar o tapete, ele quer te ferrar, ele quer ter o cargo, ele vai fazer de tudo, ele vai te ridicularizar, cala a boca desse cara agora, porque quanto mais corda você der, pior é. Você fala, cala a boca, não interessa, arrebente com ele. Fica quieto, eu estou mandando. Mas patrão, qual é o fundamento? O fundamento sou eu. E eu. Suma. Estou mandando, obedeça. E ao fazer isso, corta-se totalmente a relação, porque eu questionei uma decisão. E o erro das pessoas está em questionar decisões. Porque quando você questiona uma decisão, você está questionando e invalidando lá aquele primitivo que antigamente te dava uma porrada na orelha e dizia, cala a boca, eu sou mais forte. E hoje ele diz o seguinte, está desafiando o meu único poder possível, que é a autoridade. E como é que eu destruo você? Mostrando quem manda, quem obedece. Tem um ditado que diz o seguinte, manda quem pode. Fala, medonha. Perfeito, isso é um meme que jogaram na tua cabeça. Isso é um meme que jogaram na tua cabeça. E você repete. Por favor, toma água. Não sou inteligente, mas tinha um Apple. Fala no microfone, medonha. Então, eu falei que eu sou inteligente, mas eu quero ter um Apple também. Era um meme. E era um meme egoísta. Era um meme que ia me deixar 4 semanas sem trabalhar e ainda por cima, depois achando que eu sou burro. Porque eu não consegui, entendeu? O meme é egoísta. Ele fez eu comprar o Apple e ainda eu fiquei achando que eu era burro. Por que isso acontece? Não, agora eu me sinto mais burro de fazer esse comentário, porque tem 1 milhão de pessoas que adoram a Apple aqui, né? Não se preocupe. Eu, por exemplo, eu passei para minha sobrinha meme, Apple, ela não conseguiu. Mas minha sobrinha tem uma anomalia genética. Ela nasceu há 6 meses, sem dente, sem falar. Ah, bom, então tá bom. Agora eu estou melhor. E eu espero que no futuro ela desenvolva. Fala, Marcos. Fala, Márcio. O Peruso teve no seminário do PMI Aham. tempo e fez eu me sentir muito mal. É mais normal, isso faz parte dele. Humilhar faz parte do Peruso. Quem tem tablet que não é da Apple tinha que usar escondido. Eu quase não trouxe o meu tablet. Tive muita coragem para trazer, por causa desse mesmo meme. Agora, o que é legal é o seguinte, o meme dele só te afetou, e isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. O meme dele só te afetou porque a tua memética estava fraca. E ela estava fraca por um motivo simples, meu amigo Marcos. A maioria do tempo você não escolhe os teus memes. Você deixa que eles escolham você. Olha a loucura. Vocês já participaram numa festa de final de ano que se diz assim, precisamos de alguém para ser o palhaço da empresa. Geralmente tem aquela anta que diz, eu sou. E o cara vai lá, deita no chão, rola e todo mundo diz, é um babaca. Ah, mas que inveja. Porque, na verdade, a gente tem uma programação memética que é tendenciosa a criar um sistema hierárquico de submissão social. E é aí que o bicho pega. O Steve Jobs foi campeão porque ele era um cara agressivo com a equipe, odiado por alguns funcionários, glorificado
pelos usuários dos seus produtos. E mal falado por outros. Mas ele conseguia optar por memes. Ele conseguia determinar que meme era interessante disseminar. O que faz uma pessoa... Eu vou contar para vocês um exemplo de meme. E aí eu volto para o conteúdo principal. Dia 16 de março desse ano, eu estava em Uberlândia, o Luciano e a Vanessa são do Uberlândia, tem mais gente, Daniel, Luiz é do Uberlândia. Eu estava em Uberlândia, era dia 16, era uma sexta-feira. Dia 16 de março foi o lançamento mundial do iPad 2. Evidentemente que no Brasil não lançou. Houve filas nos Estados Unidos, vocês devem recordar disso. Eu tenho um colega, que é meu sócio em outra empresa, que ele é Apple maníaco, mas ele é de inovação, é desesperado. Então o primeiro iPhone foi dele, Mac Air, iPad e tal. Eu estava com uns amigos nos Estados Unidos que me ligaram dia 16, eu recordo que eu estava em Uberlândia. Luciano, a gente passou na frente da Apple, lembramos de você. Você quer alguma coisa? Eu falei, compra um iPad para mim. Não, Luciano, mas não vou pegar a fila então? Pega um, número 1 mesmo, tanto faz. É para jogar videogame e fingir que está lendo, né? Não tem problema. É chique, né? E aí, ele me ligou no sábado de manhã, isso era dia 17. E falou para mim assim, Luciano, você não vai acreditar. Eu estava em Nova York, passei na frente daquela loja vitrificada, socada a fila. A gente saiu andar de bicicleta em Nova York e passamos numa loja na periferia da Apple. Estava vazia. Entrei e perguntei, tem um iPad 2? Tem. O topo? Tem. Comprei, Luciano, estou levando para você. Domingo eu estou te entregando a sua casa. Menos de 48 horas do lançamento. Segunda, tinha reunião no conselho de administração dessa empresa. E esse meu colega, o Márcio, que é o campeão da bola fora, ele fica na reunião, assim, na reunião diretora, todo mundo volta da mesa, ele fica no iPad, ele respondendo e-mail. Eu sou contra a sacanagem. Isso é algo que em mim é muito forçado. Eu tenho dificuldade para ser sacana. Mas naquele dia, eu consegui vencer esse bloqueio mental. E cheguei e falei para um colega meu da mesa, falei, olha, eu vou pôr o iPad aqui e não falar nada. Lá no meio da reunião, você me pergunta de onde é o iPad. Beleza. E o Márcio lá. Nem olhava para ninguém. Daqui a pouco, o Emílio, Luciano, isso aqui é um iPad 2. Quero ver. Me dá isso aqui. Deixa eu ver. Não pode ser. Você foi para os Estados Unidos? Foi para o Paraguai? Márcio, eu estava em Uberlândia, voltei sábado à noite, hoje é segunda de manhã, impossível de ir para os Estados Unidos. Pegou, olhou. Não é possível. Sacanagem é essa. Como é que se usou o termo? Calma sob pressão? Márcio, você não vai acreditar. Eu cheguei sábado à noite de viagem em casa, tinha uma caixa branca enorme, com uma fita prateada, um logotipo de uma maçã mordida. Eu não me toquei que era Apple, não me toquei. Porque não basta pisar, tem que esfregar no pescoço. Abri a caixa, essa é a história real. Eu abri a caixa e vi um iPad com cartão. Quando eu vi o cartão, dizia assim, nós da Apple reconhecemos que pessoas que são fiéis à marca merecem experimentar esse produto por primeiro. Receba aqui um mimo para um cliente especial. Apple. Esse cara levou mais ou menos uns 8 segundos descendo o maxilar. Não é possível. Eu tenho uma conta no iTunes antes que você. Porque lembra que o Robson falou de justificativas racionais para a irracionalidade? Eu tenho isso. Cara, eu não sou de sacanagem. Eu segurei só umas 2 horas. Depois eu liberei e contei para ele. Mas ele merecia. Porque o meme dele é simples. O meme dele diz, volta lá no animal, que diz assim, eu não posso perder essa batalha. É o status que o Finóquio falou. E isso tudo tem a ver com uma decisão estratégica, porque decisões estratégicas usam uma palavra ucraniana chamada... O nó é que você não precisa pensar estrategicamente para definir quanto que é 2 mais 2. Não tem nada a ver com córtex, tem a ver com uma fórmula mágica que cuspe. Por isso que no direito, você tem um juiz, nem que seja para falar besteira. Você tem o Joaquim Barbosa de um lado e você tem o Lewandowski do outro. E vocês estão vendo que em 2 caras tidos como o ápice de uma carreira jurídica, há uma discordância que de repente eles abandonam a etiqueta e vão para a porrada. Não é assim?
Por quê? Porque chegou uma hora em que o data vênia foi jogado de lado e vem aqui, negão, eu quero porrada com você. Porque isso é intuitivo, isso é instintivo. E uma das primeiras coisas que nos leva é a programação mimética. As decisões estratégicas são fortemente influenciadas pelos memes que você tem na cabeça. Esses memes têm várias causas, e das 5 causas, a primeira é a crise. A crise leva você à debandada. Então, neste ano de 2012, em alguns setores do Brasil, especificamente no Sudeste e Sul, o mercado recebeu uma recessão, uma crise, não é recessão, porque recessão é encolher, mas houve uma crise, uma redução de faturamento, que vocês acham, sim ou não? Sim, houve. Se houve, a tendência natural era automaticamente pé no freio. O grau de, como se fala por aí, cagaço aumentou. Termo técnico, não é isso? Aumentou. E o que você mais via num conselho era temor. E por que havia temor? Porque o conjunto de memes que estavam na cabeça não conseguiam tranquilizar. Porque todas as minhas unidades culturais não me davam, senão reportes de ameaça ou de recompensa rápida. Olha que loucura. E por que essa ameaça existia? Porque nesta luta eu posso perder. E agora, eu perdendo, eu sou um derrotado, eu não consigo me reproduzir, eu não consigo disseminar minhas ideias, porque a reprodução hoje não está mais no DNA com grande intensidade. A única reprodução que você consegue ser manipulado com rapidez, a fesse da coisa, é a reprodução intelectual. Querem um exemplo? Bullying. Não é um meme? Quantos de vocês aqui que tem um pouquinho mais, são mais passados, né? Porque ser humano é que nem carro, não sei se já perceberam isso. Às vezes você compra um carro zero e diz, ó, o carro é ano e modelo tal. Quando você tem uns 30 e pouco, você já diz, não, é ano tal, mas o modelo já trocou a frente, já tem um farolzinho mais novo, já tem, vale muito. E depois é o estado de conservação. E depois você passa dos 50, não é ano nem modelo, está joinha, lataria impecável, manutenção boa, você muda a referência. Então, para quem já está no estado de conservação, vai entender o que eu vou dizer. As pessoas passaram a ter medos de algumas crises. Quanto mais você apanhou, mais medo você tem. Ou não é verdade? E aí o que acontece? Quando vem um momento que nem esse, a tua memética diz assim, cara, se proteja. Vai haver confusão. Crise, eu arrisco ou eu recuo? Rápido. Agora, os mais ousados dizem que crise, o problema da crise está numa letra chamada S, que sai de crise para crie. Como se isso fosse fácil. Como se você não tivesse toda uma educação em cima te indicando para ter medo. Aí vem uma pergunta, o que é o medo? É uma das variáveis dos memes. Você foi programado, vamos lá, você foi programado pela sua família para dizer sim ou dizer não, rápido. Quer um exemplo? Eu vou fazer um exercício aqui, e vocês vão me acompanhar e vão me interromper a hora que quiserem. Para me interromper, vocês vão gritar, para. Eu sei que é ridículo fazer isso, mas já que estamos todos para manter o nível, todo mundo vai gritar para. 1, 2, 3, rápido. Para. Imagine se pedisse para sussurrar, medonho, ser do pântano. Vamos comigo? Vamos lá, vocês vão gritar? Ótimo. Então vamos lá. Vocês vão gritar? Ótimo. Muito bem. Percebam o seguinte, eu não fiz algo à toa. O nome disso, como contaminação mental, chama-se condicionamento. As 10.000 horas que Pinóquio comentou e que Peruso vai abordar com maior intensidade daqui a pouco. As pessoas, ao fazerem um condicionamento, ao repetirem de maneira exaustiva um determinado comportamento, elas se sentem confortáveis. Quanto mais seguro, menos aversão à mudança. Quanto menos aversão à mudança, mais eu participo. O que vocês vão gritar? Rápido? Viu como caiu? Agora, nas 3 perguntas, vocês iam levantando. O que eu vou gritar? Rápido, ser do pântano? Ótimo. Então, não tentem fazer isso em casa, não façam perto de criança. 2 mais... Vocês vão me interromper todas as vezes que acharem que devem. 2 mais 2, igual a 4. 4 mais 4, igual a 8. 8 mais 8, igual a 16. 16 mais 16, igual a 32. 50 mais 50, igual a 200. Perfeito. Esse é um meme que colocaram na tua cabeça, que enquanto houver acerto, nem parabéns dê. Desgraçado está acertando. Errou? Porrada.
Ou você não foi programado para isso? Agora, você já imaginou, num conselho de administração, o pessoal discutindo um investimento de 40 milhões de reais numa nova unidade, e tem alguém que diz, a ideia não foi minha? Desgraçado. Deve ter problema isso aí. E o cara, de maneira direta ou de maneira indireta, faz de tudo para, memeticamente influenciado, porque ele pode até não querer, mas o meme dele diz assim, para você se preservar, você tem que ser ganhador, você não pode ser perdedor. Ao não ser perdedor, você tem que invalidar o outro. Tem duas maneiras de você ser vitorioso. Vocês nunca viram aquela história que diz, o Brasil ganhou, ou o outro time que perdeu? Nunca viram isso? Você tem que olhar para a tua empresa hoje e olhar numa reunião de decisão estratégica. Eu falei isso há 15 dias atrás numa reunião, batemos na mesa e eu falei o seguinte, o que vocês estão discutindo aqui? Não ter prejuízo ou ter lucro? Faz diferença ou não? Quando você tem o meme do medo, o meme da perda, eu não sei se eu vou encarar, então fuja. Fugir é não aceitar ideias novas, é refutar tudo aquilo que me tira do estado de conforto. E ao fazer isso, o que eu faço? Refuto ideias. A empresa discutia em como não ter prejuízo. E quando eu discuto isso, eu estou motivado por que lado do ambiente? Pelo lado da ameaça. Quando eu falei, vamos discutir em ter lucro ao invés de não ter prejuízo, muda a conversa. Muda a conversa e de repente as pessoas se reconectam e a única coisa que você fez foi fazer impulsos meméticos para mudar e reativar partes do cérebro que ele não estava utilizando. E quando o impulso memético é extremamente emocional, o pessoal viaja na maionese e constrói um planejamento louco que não vai dar em nada, mas todo mundo curtiu. Por isso que você tem que estar com um pé na viajada e com outro pé na realidade. Isso acontece hoje. Para fazer isso, você tem que entender que um dos elementos para contaminar memeticamente alguém é o condicionamento. Ficou claro isso ou não? Um outro elemento que você usa para abordar e contaminar um grupo é o que é chamado de dissociação cognitiva. Quando eu mostrei o ASC para vocês, vocês acharam loucura? Sejam honestos, pode falar, eu não me ofendo tão fácil. Vocês acharam loucura ou vocês acharam que tinha um fundamento científico? Rápido. Fala, medonho. É só pressionar que o macaco age, né, Peruso? Fala, medonho. Quando eu disse para vocês que a opção é ASC, você sente que isso tem todo um estudo fundamentado cientificamente, ou que isso podia ser uma grande asneira e uma pegadinha e estavam te fazendo de otário? Rápido. Otário ou fundamentação científica? Rápido. Ah, por quê? Porque você tem um meme que diz o seguinte, só aceite o que te der segurança. Só que ao fazer isso, eu criei em você uma dissociação cognitiva. Eu joguei uma ideia para um local onde você não tem domínio, que é onde você se sente vulnerável e construir sobre isso um empilhamento memético. Entenderam agora? Eu primeiro jogo uma ideia que te contradiz, mas que te tira da tua função. Eu numa sala de aula, eu consigo quebrar um aluno. Por exemplo, eu estava em Recife, e um aluno chegou para mim e falou assim, professor, o senhor é advogado, o senhor fala de filosofia, o senhor é contra ou a favor a pena de morte? Pausa. Comitê de meme. Tá de sacanagem. Esse cara ficou meses pensando num jeito de me sacanear. Se eu falar que sou a favor, ele me arrebenta. Se eu falar que eu sou contra, ele me dá um pau. Porque eu estou diante de uma encruzilhada que, pro lado que eu for, ele está armado para mim. Eu falei, eu te respondo, José, mas tem que escutar a resposta até o final, beleza? Beleza. José, eu sou contra a pena de morte. Então, calma, rapaz, não terminei? Muita calma nessa hora. Calma. E aí, falei, José, eu sou contra, porque eu sou advogado, e se você for condenado injustamente, e eu não tiver competência para provar a tua inocência, se você for executado, eu nunca mais vou aceitar essa dor na consciência. Então, professor, calma, rapaz. Ô, José, se eu chegar na minha casa e tiver um cara estuprando minha mulher e minha filha, racionalmente, eu assumo que sou um animal. E mato o cara. E mato você, ou qualquer um dessa plateia que tentar me impedir. Agora, por que você quer saber se eu sou contra ou a favor da pena de morte? Naquele momento, eu criei uma dissociação cognitiva. Eu tirei ele daquele ambiente, daquele rastro, daquele caminho que ele tinha todo o domínio, levei ele para um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma situação que não tem começo, meio e fim.
Um paradoxo clássico da sociedade. Ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Para ter ovo tem que ter galinha, para ter galinha tem que ter ovo. A geração mais nova não entende isso. Então, referência circular de Excel, manja? Fica mais fácil assim. Vamos falar na linguagem atual. Né? Fica mais fácil. E eu que gerei nele uma dúvida paradoxal. Ao gerar uma dissociação cognitiva, automaticamente, comitê de meme na cabeça dele, tecnicamente, ferrou. Ferrou porque a gente estava para A ou B, ele veio com C. Então, C, ferramos. E aí, ele diz, não, professor, é só para ter uma opinião, professor da FGV é importante na nossa vida. Filho da mãe. Porque agora, se ele dissesse que era a favor, eu dizia, e se a tua mãe for estuprada? E se a tua mulher for estuprada? Desculpa, se ele falar que é contra, eu falo isso. Se ele falar que é a favor, e se o teu irmão for condenado injustamente? Eu inverti o processo, mas mais que isso, eu encurralei os memes deles a partir de uma nova linguagem memética para ele. E possivelmente esse cara está contaminado por esse tipo de conduta. E vai agir assim em todos os elementos novos que ele se relacionar. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo uma contaminação. E eu falei já hoje para vocês do bullying. O que é o bullying? É um tipo de meme. Eu não sei se sabem, eu sou vítima de bullying hoje em dia. Porque ninguém me bulina, então eu sou excluído. Automaticamente sou vítima de bullying, pô. Se o bullying é você ser discriminado, então hoje eu sou vítima de bullying. Por que ninguém falava de bullying antes? Porque esse meme não tinha encontrado ressonância social. E de repente, todo mundo está ligado nisso. Quer um exemplo de meme em estratégia? Década de 90, Hamel lança um livro chamado Reengenharia, que diz o seguinte, destrua uma empresa, reconstrua ela de novo, com muito mais qualificação. Destruíram as empresas. 2005, esse cara publica um artigo dizendo assim, desculpe, eu errei. Sim, e quem paga a conta, velho? O princípio da reengenharia era um princípio de modismo. E hoje, no mercado corporativo, as pessoas ainda, com menor intensidade, buscam modismos. O modismo da vez, hoje, em termos de gestão, chama neurogestão. A diferença é que, ao contrário das outras ferramentas, em que induziam você a fazer o como, a colocar você numa sequência lógica de passos, a neurogestão exige que você reprograme a maneira de conduzir o cérebro. E a memética diz assim, não se frustre, você é pau mandado dos teus memes. Quer uma programação memética? As seitas, as religiões, e eu não estou com isso destruindo as religiões. Se vocês quiserem procurar um vídeo terrível para você assistir, você vai ser com mais dúvida ainda, é um vídeo no YouTube, você vai achar, de Richard Dawkins discutindo, se não me engano, com John Cox. O Dawkins escreveu um livro chamado Deus é um mito. Em inglês tem uma outra expressão, mas o mito de Deus, uma coisa assim. Em que ele diz que Deus, na verdade, é um meme que colocaram na tua cabeça para mandar você na sociedade, que emergiu no ano zero, mas que já era usado pelos faraós, com os ateístas, os politeístas, os deístas. O Olimpo não era um meme? Você acredita que existia Olimpo na Grécia, sim ou não? De verdade, com Zeus mandando rainho, vamos acabar com aquilo lá. Para você é impossível. Mas e por que o teu Deus e o meu Deus, eu sou católico, eu creio em Deus, por que o nosso Deus é a verdade? Aí olha que loucura, verdade é o estágio máximo de conhecimento que você atingiu. E é tudo que você estudou, viveu e testemunhou. Logo, a memética não é dona da verdade, a memética é um ângulo de olhar a verdade. Um professor de estratégia chamado Henry Mintzberg, escreveu um livro e colocou uma metáfora que diz o seguinte, pega um grupo de cegos e apresenta um elefante. Alguns vão apalpar a pata do elefante e vão dizer, um elefante é que nem uma árvore, roliço, tudo. Tá. Outros pegam a tromba do elefante, não, um elefante é como uma serpente. Outros pegam a orelha, não, o elefante é como uma bananeira. Então aqui, a orelha dele é como uma bananeira, então o elefante é uma bananeira. Visões fragmentadas de uma verdade. E aí vem uma confusão. Qual é a confusão? Para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, quando eu vou falar um pouquinho de cases de estratégia. Só deixa eu gerenciar o tempo aqui, estou dentro do horário. É que algumas pessoas evitam tomada de decisão
Porque eles acham que não estão preparados. Você já se sentiu algum dia tendo que tomar uma decisão, mas inseguro porque você não está preparado? É um dos 5 elementos. O primeiro eu já falei, crise. Vai acontecer alguma coisa para a tribo. O segundo é perigo. Eu posso me dar mal. Eu posso me dar mal. Vou te dar um exemplo clássico de perigo e de interpretação equivocada. Uma vez uma funcionária, uma gerente de uma indústria que tinha 300 funcionários, chega para mim e diz, Luciano, eu estou vivendo uma crise ética. Eu, na minha empresa, hoje o meu diretor, o dono da empresa, passou por mim e depois todo mundo foi embora e falou, olha, o fulano de tal estava reclamando da empresa hoje. Como assim? Eu escutei esse cara falando que a empresa não dá os EPIs, equipamento de produção individual, para os funcionários. E que nós deveríamos ir no sindicato, que os funcionários deveriam ir no sindicato denunciar a empresa. E que o meu diretor disse que eu tinha que mandar o cara embora, porque hoje era o último dia de trabalho dele do contrato de experiência. A partir de amanhã, se ele passar o crachá, ou o dedão, ou a íris na catraca, automaticamente ele está contratado. Entenderam isso? Beleza? Só que tem o seguinte, eu não vou ter tempo de falar com ele, porque agora à noite tem esse curso, e amanhã ele chega às 6 horas da manhã. Eu não vou estar lá às 5h30 para falar com ele antes de ele entrar no portão. Então eu tenho que tomar uma decisão. Ou fico com ele, ou mando ele embora. Mais legal, eu fiz algumas perguntas para ela. Primeiro, você precisa desse cara? Ah, um cara normal, sem sal nem açúcar. Ele te destacou? Ele foi um cara muito bom? Não, foi normal. Você consegue substituir ele fácil? Consigo. Você alguma vez viu ele reclamando? Não, nunca vi. Isso que mais me decepciona, eu nunca vi ele falando isso. Você tem todos os EPIs, professor? A empresa está passando por um problema sério financeiro. Ela exporta e o dólar caiu muito. Nós estamos vendendo almoço para comprar janta. E no Brasil a gente consegue fazer até EPI de primeira linha e segunda linha. O que significa? Ela tinha que usar uma luva de algodão para evitar que eventuais farpas da chapa de compensado que saísse da lixadeira, ou seja, só poeira, se saísse uma farpinha e entrasse no dedo. Eu, gerente, trabalhei 3 anos lá, nunca me aconteceu nada. Então, a gente, naquilo que é perigosíssimo, a gente coloca o EPI. Naquilo que é secundário, nós estamos economizando. Ela foi contratada sabendo disso? Sabia. A pergunta agora é, fico com ela ou não? A pergunta que eu faço para você, de forma prática, você fica com a pessoa, assumindo o risco de amanhã ela criar um problema, ou você dispensa a pessoa? Vamos lá? Quem fica com a pessoa, erga a mão. Vamos lá. Tem gente que não passou desodorante, ergue pouquinho, ergue rápido a mão. Quantos? Vamos lá, quem fica? Isso, para slow motion, uns 8, 9, beleza. Quem não fica? Ótimo. Quem não sabe onde está, porque tem isso também aqui, né? E guardem bem isso. Sabe qual é a diferença entre quem emite uma opinião e quem não emite uma opinião numa reunião? Sabe não? Então passe a emitir. Quem imita sabe. Só que se você tem um meme que diz assim, não se exponha. Você tem um meme que se tem uma apresentação de 5 grupos, ele vai dizer assim, tem 3 tipos, na FGV a gente tem sempre isso. O primeiro grupo diz assim, eu quero apresentar de uma vez porque eu não aguento mais, é muita pressão, eu não aguento, eu fiquei meses fazendo isso. Tem aquele grupo que diz, nós não queremos ser os primeiros, não que a gente está ruim, mas para não se expor, vamos ver como é que os caras levam para o lado e daí a gente se defende. E tem aquele terceiro grupo que diz assim, tomara que não dê tempo, alguma coisa pode acontecer. Que é, na verdade, aquele consolo que o Robson falou de manhã, em que você cria uma hipótese aleatória possível para te dar uma chance. Muito bem. A grande pergunta é, o que estava em jogo? Porque essa é a essência de uma decisão. Os teus memes te desviam do foco. O que estava em jogo? Ética? Justiça? Estava em jogo o emprego da moça, sim ou não? Notem o seguinte, o que é legal é que quando a gente fala de caso real, você nunca vai saber a resposta verdadeira. Você só vai saber um ângulo de uma resposta. Então, tanto faz para mim o que ela fez. Eu só vou te dizer o seguinte, sabe o que estava em jogo? A moral de 300 funcionários. Porque esta gerente representava 300, ela não tinha moral individualmente nenhuma. E se ela arriscasse ficar com um cara que nunca agregou nada para a equipe, e ele prejudicasse a equipe como um todo, fatalmente a decisão dela foi errada. E aí, como nós somos gregários, como nós queremos fazer parte de bando, a gente sempre, quando consegue ser gestor bom, pensa mais no coletivo do que no individual.
Agora, jure para mim que você nunca viu numa empresa o individual prevalecer sobre o coletivo, sim ou não? E tem um ditado maravilhoso que diz o seguinte: dê poder a alguém para saber quem ele é. Já escutaram essa? Tem um melhor. Tire esse poder da pessoa para ver quem ela é de verdade. Ser benemérito é uma coisa mais fácil do mundo. Quer trabalhar com a tua memética? Faça um desafio, isso já foi feito cientificamente. Se o Peruso der tempo, ele apresenta isso, mas eu acho que não vai dar tempo. Pegue uma pessoa, monta um cafezinho e diga o seguinte: você paga quanto quer no café. Sabe o que vai acontecer com o teu cafezinho? O ticket médio vai aumentar. Porque se você toma um cafezinho é bom, se você ia pagar R$3, você pagar 5, você se sente o benevolente que salva a humanidade. Está quase pro Gandhi ali, está ali no Nobel na Paz. Você se acha o cara. Pô, legal, aumentou o ticket médio. Vou vender carro agora e vou dizer, paga quanto? O cara vai te pagar $1.000.000 e diz, dane-se. Porque neste caso eu aceito quebrar a ética. Vocês estão numa festa e vão na festa, isso tudo é decisão. Vocês vão, e tudo isso é memética, são os memes que estão lá dentro. Você está dentro de uma festa, vai lá e pede um copo de chopp e um pacotinho de bala, legal? Beleza? Só que é uma fila enorme, meia hora para chegar, meia hora para sair, aquele pessoal vai batendo em você, o chopp cai na tua cabeça, metade do chopp cai na tua cabeça, o resto ficou choco, quente na tua mão. Você chega para tua mulher, para tua esposa, para tua amante, sei lá o quê, dá o copo de chopp e percebe que a pessoa deu R$1 a mais de troco. Pergunta honesta para resposta honesta. Você encara toda aquela fusarca de novo para devolver R$1, responda rápido, sim ou não? Ótimo. Aí você percebe que você comprou um pacotinho de bala. Quando abre o pacotinho de bala, tem R$10.000. O dinheiro da sangria do caixa da moça que ela te entregou num pacotinho errado. Você volta a devolver os 10.000, sim ou não? Sim. Ah, vocês acabaram de relativizar a ética. Qual é o valor que faz você voltar? 19,32? 41,17? Porque agora, percebam bem, essas decisões vão variar impreterivelmente pela carga memética que você tem no cérebro. Essa carga memética gera em você um conjunto de verdades, que é o estágio máximo de conhecimento que você estudou, viveu, testemunhou, e gera uma palavra ucraniana chamada, acho que eu vou devolver. Irritante, né? Eu falei para vocês da crise, falei para vocês do perigo. A terceira característica é o problema. Qual é a diferença entre crise e perigo? Crise é o seguinte, o pessoal pode levar uma invertida. Perigo, não há uma crise instalada, mas eu sei que aquela planta é venenosa. Como que um animal sabe que aquele predador mata ele e aquele outro não? Se fosse por tamanho, o elefante era mais temido do que o leão. Não é isso? A girafa era mais temida do que o leão. Então não é tamanho, tem uma outra lógica. Essa é uma programação memética, mas também é muito mais genética. E aí você tem o perigo, que é quando você está na iminência de tomar uma decisão, você tem a crise, você tem o problema. O problema é quando você diz assim, será que eu continuo na palestra ou não? Mas o problema é seu, não tem nada a ver com o ambiente não está te afetando, não está te ferindo, não gera crise, não gera perigo. É aquele dia que você está down. É aquele dia que você queria se divertir um pouco, mas espancar a sogra não é permitido no Brasil. E você diz, o que eu vou fazer então? O que me diverte é isso. Vocês já acordaram depressivos um dia, sim ou não? Você, naquele dia, levou-lhe um pau cerebral dos teus memes que diz, hoje é o dia de mandar nessa anta. Vamos provar quem manda. E parece que tem dias que é flui, nem que tome aquele remedinho de ficar pelado na rua. Aldol. Não vão falar muito disso, Peruso. Você é o cara que faz essas coisas. Mas tem dia que nada presta. Tem dia que a tua percepção do tempo é irritantemente lenta. Tem dia que o relógio anda a meio segundo por batida. Tamanha. Por que acontece isso? Simples de assim. O meu amigo Robson falou que às vezes você está cansado 5 horas da tarde, depois de ter gasto aquelas 2 horas, não sei o que lá, e que eu tenho de capacidade, e eu entro numa sala de aula, eu reavivo. O que aconteceu? Reprogramação memética. Você mandou os memes do cansaço para um lado, e automaticamente reinstalou memes que te levam ao sucesso. Então eu posso ter sucesso reprogramando minha mente. Menos, né? Menos. Você pode ter mais convicção, você pode suportar mais as coisas, você pode ter mais tenacidade
na medida em que você tem domínio sobre os teus memes e não os memes têm domínio sobre você. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que é o seguinte: o menininho foi jogar bola na frente da igreja, o Nilson sabe dessa. O menino foi jogar bola na frente da igreja, o padre falou: ô Pintadinho, que era o nome do menino, não joga bola aqui na frente da igreja, você é um... Cara, para de... Pro padre, eu vou jogar bola aqui, não interessa, eu quero jogar bola aqui. Pintadinho, os vitrais são seculares, você pode quebrar esses vidros. Padre, vou jogar bola aqui, não me interessa, vou jogar bola aqui. Plim! Quebrou o vidro. O padre catou a bola. No outro dia, missa das 6 da manhã, o padre foi dar comunhão, Pintadinho, o padre, o corpo de Cristo, e o Pintadinho, o corpo de Cristo, nada, eu quero minha bola, padre, me dá minha bola, eu preciso da minha bola, padre. Missa das 8, padre, em nome do Pai, do Filho, Pintadinho, do Filho e da minha bola, padre, eu quero minha bola, no primeiro banco. Missa das 10, o padre vai confessar 9 meses seus pecados, pecado nada, eu quero minha bola, eu sou Pintadinho, eu quero minha bola, eu quero minha bola. 3 meses a fio, missa das 6, das 8, das 10, memeticamente resistente. Passou 3 meses, o padre não aguentou, deu a bola para o menino. Passou um mês, o padre vai confessar, chega uma menina: padre, eu estou prestes, seus pecados, minha filha. Não, eu estou prestes a pecar, não pequei ainda. O que aconteceu, minha filha? Pintadinho, pai. Pintadinho está dando em cima de mim, quer que eu dê para ele? Minha filha, dê de uma vez, não adianta. Com esse menino, não resolve. Tá, já te dou a penitência, mata isso aqui, vamos resolver. O Pintadinho fez uma programação memética no padre. O domínio da memética te permite ser mais tenaz, te permite ser mais persistente diante de situações que a tua fraqueza memética, a fraqueza das tuas ideias, das tuas verdades, te derruba. E para finalizar, o que é um conselho de administração? O que é um planejamento estratégico? O que é uma decisão numa empresa ou num PMI para fazer um evento, para qualquer coisa? O que é uma decisão, querida Márcia, para vir num evento como esse? Puro ASC, que decorre das suas verdades, que está o máximo conhecimento que você tem, que é tudo que você viveu, testemunhou e estudou. Agora, o que é legal é que você entra num conselho de decisão e antes de partir para a primeira decisão, o que você tem que fazer? Reprogramar, rewiring, todo o pensamento memético do grupo. Antes de querer tomar uma decisão empresarial, veja quem está envolvido. Veja que tipo de meme está influenciando, porque se você... Ontem eu estava numa empresa que mudou o sistema, não é SAP ou qualquer coisa assim, é um ERP normal, e por eles terem feito essa mudança na virada do ano, nós estamos no mês de outubro, ainda não tem os resultados do ano de 2012. Como houve uma redução na venda, a empresa está desesperada. O dono da empresa me ligou e falou: Luciano, você é do conselho, resolva a parada, porque o diretor tributário me pediu mais 3 semanas, não aguento mais. O diretor-geral está no Panamá. Reuniu o pessoal da contabilidade, todo mundo, falei assim: o que está pegando? Não, precisamos de mais uma semana, de um problema tributário, de mandar mercadoria para Santa Catarina. O que você tem que ter em mente? Memética te ensina a violar, ou melhor, a seguir o ditado japonês que diz: não é fazendo a mesma coisa que você vai ter resultado diferente. Tá certo? E aí eu dizia: cadê o resultado? Olha, tem que resolver, tem que resolver. Eu falei: peraí, vamos lá. Guardem bem essa imagem. Não pense assim. Isso aqui é ótimo no gerenciamento de projetos, que tem uma sequência lógica que tem que ser aplicada. Lembra do quadrinho do meu amigo ali? Primeiro defina para quê, depois o quê, depois quem, depois como e assim por diante. Basicamente, eu tive que mudar, porque eu tinha que contestar a decisão ou raciocínio rápido? Raciocínio, ótimo, ainda bem que não precisou dar dica. Se eu contesto a decisão, o cara fecha, se blinda e não aceita mais negociar. Eu falei: José Luiz, vamos fazer o seguinte, conta para mim, qual é o problema? Vamos lá, você tem o valor da venda do ano? Isso eu tenho. Está seguro? Tá. E o valor do custo da mercadoria? Não, esse está com problema. Calma então, deixa de lado. E as despesas? Essas temos todas. Espera aí. E as despesas financeiras? Tenho. José Luiz, um DRE, um demonstrativo do resultado do exercício, nada mais é do que venda, menos custo, menos despesas, operacionais e não operacionais, e pronto. Então, qual é o problema da CMV? Vamos falar só dela agora, vamos isolar, microcosmos. Não, o problema é que as vendas no Paraná estão legais. O problema é de Santa Catarina. Bom, peraí. Se Santa Catarina representa 40%, um problema é tributário, vamos utilizar o referencial do Paraná e está resolvido. Ah, sim. Então, beleza, hoje à tarde eu quero o resultado no meu e-mail. Não, peraí, que palhaçada é essa? Eu preciso de 2 semanas. Opa, comitê de meme na minha cabeça. Ele não entendeu. A partir do momento em que eu exigi
Enquanto eu desenvolvi raciocínio, ele aceitou plenamente. Quando eu contestei a decisão dele, ele voltou e se agarrou na ideia que precisava 2 semanas. Entenderam agora ou não? O que eu tinha que fazer? Voltar a discutir? Aí eu puxei. Não, então, pera, então vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Vamos esquecer o resultado aqui. Eu quero essas informações isoladas no meu e-mail hoje. Ah, tudo bem. É uma palhaçada isso. É uma palhaçada isso. Agora eu te pergunto, você guarde bem isso. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque o teu DNA não te leva para a felicidade. O teu DNA é egoísta. Ele quer replicar aquilo que é conforto para ele. E o teu meme também nem sempre te leva para ser feliz. O teu meme está fazendo com que você trabalhe mais ou menos rápido? Mais. Então as tuas ideias estão te levando para mais qualidade de vida ou menos? Agora, a grande pergunta é, referência circular paradoxo. Eu mando nas minhas ideias ou as minhas ideias mandam em mim? Quer manipulação memética? Pegue um cara chamado Goebbels, que convenceu toda uma nação que a raça pura tinha que ter nascido na Alemanha, alta, de olhos azuis, cabelos loiros, que era comandada, mostrado hoje por uma caricatura, por um cara que nasceu na Áustria, baixinho, de olhos e cabelos escuros, chamado Hitler. Como é que eu te convenço que o ideal é isso, se nem eu sou isso? É genial! É como diz o Robson, é só fazer o espelho mostrar o que eu quero e não o que você vê. Loucura? Resumindo tudo que eu quis falar para você essa tarde. Eu falei para vocês que estratégia é uma paixão. E quando o Finocchio me diz, vamos fazer uma decisão numa parte, digo, amém, estou dentro. Porque hoje nós estamos violando todos os modelos que te aprisionam, viram gaiolas de ouro. Eu já entrei em reunião de planejamento, os diretores, ele diz para mim, Luciano, quanto tempo para terminar o planejamento? 5 minutos. Por quê? Porque eu analiso, digo, memeticamente ele não está interessado no conteúdo, ele está interessado no tempo. Então, para falar asneira, 5 minutos basta. Mas não é isso? É isso. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma fama no mercado de consertador de planejamento estratégico. O cara monta um planejamento estratégico, está lindo, mas não funciona. Aí a gente vai lá, destrava o medonho e a coisa anda. Ah, e você é inteligente. Digo, não, tem gente que é burra, é diferente. A gente não precisa ofender. Não é isso, Finocchio? Tem gente que já sabe lidar com Apple. Que são pessoas normais. Aqueles bonequinhos igual. E eu quis mostrar para vocês, com o olhar da neurogestão, que a grande sacada é que um gestor, quando vai iniciar a disseminação estratégica, mais importante do que dar a ideia, é disseminar a ideia, implantando memes que façam esse cara aceitar e desejar essa ideia. Sob pena de ter um planejamento maravilhoso, mal executado. Um projeto burro, bem executado, continua sendo burro. Um projeto bom, mal executado, é uma decepção. Então, é o pensar inteligente com a disseminação inteligente pela memética. Beleza? O que nós fizemos aqui até agora foi uma disseminação memética. Você vai chegar em casa hoje, vai sentar, vai ver o William Bonner, a Patrícia Poeta, falando na televisão, sentará exausto, olhando, e alguém vai dizer, o que ele falou isso? Não, eu não estava prestando atenção. Como não retardado? Você está olhando para a televisão. Não, eu estava numa discussão memética, comitê de meme na cabeça. Eu tive uma vez uma aluna que chegou, professor, eu fui dormir 3 horas da manhã ontem por causa da sua aula. Eu falei, é bom ou é ruim? É bom, então não enche o saco, se divirta. As opções são de vocês. A cada escolha, uma renúncia. Basicamente, dominar os memes é o caminho para você começar a inverter o jogo e ao invés de ser mandado pela correnteza, determinar para que lado vai a correnteza, porque ela vai. É só isso. E o meu amigo Peruzão, fazendo a introdução da próxima, vai dizer quais partes do cérebro te atacam e fazem você perder o sono, a você ficar desgastado, a você perder a coragem. Porque, voltando, crise, perigo, medo, desculpa, medo não, problema, faltaram 2. Vocês não me perguntaram. As 2 são
oportunidade e a outra é missão. Oportunidade é quando os teus memes passam a buscar coisas positivas. Vejo que são 3 elementos negativos para 2 positivos. Sacanagem, já começamos perdendo no otimismo. Agora, o melhor mesmo é esse dedão aqui, missão. Quando você se envolve em algo que desperta em você uma missão pessoal, os teus memes sentem-se seguros para bater tanto para o bem quanto para o mal. Explode bomba, carro-bomba, dá um tiro numa menina de 12 anos que viola as leis do Islã, dá um tiro num papa, mas também faz você fazer coisas que os economistas não entendem, que é tirar dinheiro do bolso para ajudar uma criança, que é você economizar tanto para depois gastar dinheiro numa corrente de benefício de uma criança que no pai não sei o que lá. Que racionalidade há nisso? Por isso que a neuroeconomia destrói todos os fundamentos. Ninguém mais quer objetos de relação custo-benefício. Você quer uma coisa importante, que é o que vai te fazer feliz de agora em diante. Qual é a tua missão, peçonhento? Se você está conectado com uma missão, aí os teus memes estão alinhados. Se você flutua entre missões, você tem um problema sério. Por isso que eu falei, não pense assim encadeado, pense assim, em paralelo. Ao pensar paralelo, eu entro numa reunião e digo, a reunião é aqui, estar presente, narrativo, é presente e não narrativo. Eu não projeto o que vai acontecer agora, eu vivo amanhã, eu vivo agora. Basicamente é isso. O resto, se não agrega valor, não gera resultado, o que é? Piedade. Obrigado, gente. Como que está a aceitação nas organizações dessa abordagem, digamos, um pouco mais subversiva, né, com tantos paradigmas mudados, não quebrados, né? Está tendo aceitação, a resistência está muito grande. Como que está isso? Rapaz, Marcos, ela está sendo muito bem aceita, por um motivo simples. É uma abordagem que chega na memética, no meme mais relevante na cabeça do empresário. Agrega valor? Gera resultado? Estou dentro. Só isso. E quando você chega para o empresário e diz assim, vamos desmistificar um monte de coisa? Vamos focar melhor? Você tira um rio cheio de curvas para colocar uma linha reta. Qual dos dois menos esforço? Que é o que está lá. Existe na memética uma das coisas que diz que é baixo custo, alta recompensa. Você aposta na Mega Sena por quê? Jogo R$5 e vou ganhar 15 milhões. A probabilidade é zero, é milésimo, é nero. Mas é um baixo custo, alta recompensa. O Robson falou hoje para vocês de mensuração de risco. Por 100. E agora, Silvio Santos trabalhou a vida inteira trabalhando estímulo de risco. Com o milhão, com o carnê do baú, ele só fez uma pequena grana com isso. Né? Agora, em bom português, as empresas não estão sabendo achar isso. Porque elas... Sabe qual é o problema? Steve Jobs falava isso. Steve Jobs, Apple, tá? Finóquio. Apple. Ele dizia, quer saber o que um cliente quer? É um meme. Isso aí é um meme. Isso é um meme. E a despeito do hospedeiro, do benefício do hospedeiro, ele está propagando. Está propagando. Eu estou fazendo questão, como diriam os mais antigos. Steve Jobs dizia, se quer saber o que um cliente quer, não pergunte para ele, ele nunca vai saber. Peruso, a frase é dele, eu adoro isso. O que eu mais gosto na vida é reconhecer a ideia dos outros, porque aí você, primeiro, você não tem responsabilidade, segundo, é uma admiração. Peruso diz isso. RIM, que é BlackBerry, se eu for falar isso depois, eu acabei com você. RIM, Motorola e Nokia se esforçavam para fazer um celular com teclinha mais anatômica. Até que veio a Apple e falou, tela touch, acabe com essa viadagem. Se você olhar, é isso. Você falava isso ou eu estou louco? Bom, se não falava, ganhou mérito. Afinal, que você nunca falou isso. Então, voltando. O grande problema é que as empresas chegam para você e dizem, eu quero isso. E tem pouca gente com peito para dizer, você precisa daquilo. Porque eu preciso sobreviver. Lembra lá? Alimentar-se, acasalar-se, fugir, lutar. Tem que ter muito peito para dizer, isso eu não faço para o senhor, eu faço aquilo. Esse é o nó. Então, existe uma dificuldade do cara explicitar a demanda. Se ele não tem conhecimento pleno da demanda, a dificuldade dele é encontrar o fornecedor. Respondido, Marcos? Luciano. Prezado amigo. Parabéns pelo nome, lindo. Obrigado. O nome.
Bom, a minha pergunta é a seguinte. Você acha que a relação entre qualificação da mão de obra facilita ou dificulta a inserção de memes para uma empresa, ou enfim? Uma derivação da pergunta é, se quanto pior, digamos assim, for a mão de obra, na minha opinião, mais fácil seria essa introdução. Porém, eu também acredito que quanto mais a pessoa acha que sabe, mais burra ela é. Né? Então, essa é a minha questão. Será que é fácil ou é mais difícil, dependendo da qualificação dessa mão de obra? E segundo, no ambiente onde as pessoas não estão acostumadas com qualidade de atendimento, na tua opinião, qual que seria a melhor estratégia para se introduzir, pelo menos a médio prazo, uma concepção na base de funcionários de que qualidade é tudo? Legal, é uma pergunta tão simples que dá para responder em 4 horas aproximadamente. Não preciso mais que isso. Então vamos devagar. Em primeiro lugar, você me perguntou se grupos mais qualificados, culturalmente, academicamente, teriam maior ou pior facilidade na inserção de memes. Eu te diria, pela experiência de trabalhar com o setor industrial, eu tenho clientes, por exemplo, que é uma fábrica que numa cidade com 10 mil habitantes, é a maior de Santa Catarina, que 60% mora na zona urbana. Então, são 6 mil funcionários, 6 mil pessoas. A PEA, a população economicamente ativa, normalmente é 60%. Então, sobra 3.600 pessoas aptos ao trabalho. Desses, tem aquele que não trabalha, o que é vagabundo, o que não está afim, aquele que está inapto, está incapacitado, o que o vale. Essa fábrica tem 800 funcionários. Então, ela não recruta o mais qualificado. Ela recruta, inclusive, nem o menos pior. Ela recruta, inclusive, o mais pior. Porque é o que sobra. Então, posso te dizer disso e posso te dizer, eu sou sócio de uma empresa odontológica, que os caras todos têm ensino superior. Ambos têm uma restrição. E aí eu retomo lá na genética para dizer o seguinte, qual é o princípio da vida? É um espermatozoide saindo bem louco numa competição acelerada para achar um óvulo e dizer, qual é a portinha de entrada? Basicamente é isso. Visualiza essa cena do espermatozoide tentando achar a portinha de entrada. E agora traz para a memética e diz assim, não interessa se é qualificado ou não, o que eu preciso é encontrar a portinha de entrada. O meme errado, ou melhor, o meme certo no grupo errado, caquinha. Só isso. Ok? Esse é o ponto. A sua segunda pergunta, que é uma derivação da primeira, é como eu insiro uma excelência em qualidade, em atendimento, em prestação de serviço, num grupo que não está habituado a isso? Usando os degraus. Você não sobe uma escada do dia para a noite. E a grande diferença na minha, tentando ser humilde, porque dizer que é humilde é um ato de não humildade, concorda? Então hoje eu digo tentando ser humilde. Eu tenho um amigo meu que diz assim, eu tenho orgulho de ser humilde. Esse é dos bons. Esse é o dos de primeiro. Aliás, até porque você falou, quem acha que sabe tudo é burro. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, quem acha que sabe tudo, ele está fazendo uma declaração indireta de dizer o seguinte, a verdade não vai evoluir mais. A verdade é absoluta. E quem diz que a verdade é absoluta, só atingiu uma coisa na vida, a arrogância. Porque a arrogância é o descarte das ideias dos outros. Basicamente é isso. Então, respondendo a você, o grande nó é quando o gestor, que tem uma visão mais ampla, porque memeticamente é mais rico e consegue descartar memes burros de memes inteligentes, ele tenta expandir na equipe o comportamento dele. E não respeita o estágio de desenvolvimento da equipe. E a palavra respeito é uma palavra muito legal, porque vem do latim, que significa res, coisa, spect, olhar. Quando eu digo eu respeito você, Luciano, eu digo eu olho a situação com o teu olhar e não com o meu. E gestores não respeitam a sua equipe. Porque o meme dele diz o seguinte, quem respeita demais enfraquece a autoridade. Chibata nele e manda calar a boca. Então, o grande nó, e isso tem a ver com estratégia na pergunta do Marcos. Às vezes o cara te chama e você tem que aliviar a barra. Ele quer o mundo, mas ele não subiu 2 degraus. Ou como diria o ex-presidente, 2 degraus. E aí, ele, como diria Lula, ele quer menos coisa. Para homenagear nossas lideranças. Então, assim, Luciano, há um grau de dificuldade maior, tanto quanto não há paciência,
tanto quanto a gestão expande nas pessoas uma expectativa maior do que elas podem entregar. Logo, tanto quanto a gestão não respeita, mas não no sentido de educação, no sentido de olhar o mundo que eles têm. Se a gente quer implantar isso, isso é terrível. Isso é terrível. Porque qualidade em atendimento é que nem unha. Você corta totalmente os hábitos de mau atendimento. O dia seguinte começa a nascer de novo, não é assim? É que nem unha. Tem que cortar todo dia. Então, esses hábitos, primeiro, têm que ser preservados, têm que ser cultuados e, mimeticamente, tem que gerar algum tipo de ganho pessoal. Porque daí a aderência. Esse ganho pessoal pode estar, e Peruzão vai trabalhar muito isso agora, acho que se não for também, dane-se, na questão que ele falou do Maslow, do reconhecimento social, que tem uma parte do cérebro que busca isso. Por exemplo, numa clínica odontológica, eu chamo para você, e tentando navegar um pouquinho, sem te sacanear, eu faço para você uma análise, eu não sou dentista, mas tenho lá uma pessoa, a Juliana, trabalha nessa área, e você faz uma avaliação, eu digo, Luciano, para mobiliar a tua boca de maneira devida, né? Encher mobília nova aqui e tal, dentinho, vai custar tanto. Não, muito caro. Quando ele falou muito caro, ele acabou de determinar para mim qual é a área de disputa que ele está afim. Racionalidade. Matemática. O que eu tenho que fazer? Eu vou para o sentimento. O que é o sentimento? Ô, Luciano, cara, você tem uma face diferente. Teu sorriso é um sorriso que impressiona. E nós podemos potencializar isso. Você já imaginou as pessoas falando, cara, se já é bonito, podia ser muito melhor, cara. E você vai ver o ganho, vai melhorar a tua performance comercial e tal. Eu estou dando elementos racionais, mas jogando ele numa área emotiva. E se ele continuar dizendo, tá caro, não colou. Vou para pior. Vou lá para o cérebro primitivo dele, que o Peruzzo vai dar os nomes, e que eu estou fazendo só a perspectiva. E vai ativar um lado do medo dele, lá no primata. Cara, vou te falar um negócio, você tem dor? Não, mas vai ter. Vai ter porque, meu amigo, tua oclusão, inclusive no mediano periférico superior, da parte da axila negativa, você tem esse problema. Eu também não entendo, mas vou te explicar depois. E, meu amigo, eu estou assustado, você nunca teve dor? Range o dente. Ai! Não range de novo. Ativei teu medo. É tudo isso? Mais um pouco. Eu tenho um amigo meu que um dia me ligou, cara, você é sócio de uma clínica odontológica, o que você entende disso? Eu falei, por telefone você precisa de um clareamento. Pessoalmente eu acho mais coisa. Não é por aí?